Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os conflitos internacionais. A gente vai ver, ao longo aí da aula, as principais causas dos conflitos, o que faz com que hajam conflitos aí ao redor aí do mundo, tá bom? Primeiro, a gente vai entender o que seria um conflito, A palavra conflito, ela tem vários significados, Desentendimento, incompatibilidade, desavença, briga, luta, combate, enfim, enfrentamento, choque, Os melhores dicionários, eles definem um conflito como ato, estado ou efeito de duas pessoas divergirem muito, Delas discordarem muito. Daí que se fala em conflito de ideias, de pensamentos, de interesses e também de ações, tá? Mas hoje a gente não vai falar de conflitos entre duas pessoas, Não vamos falar de duas pessoas porque duas pessoas estão brigando. A gente vai falar dos conflitos internacionais entre os grandes países, entre as grandes nações, entender aí o porquê que eles ocorrem, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, é importante lembrar, que a gente tem a Primeira e a Segunda Guerra como os conflitos assim, mais importantes da história. Vocês podem estar dando uma pesquisada depois para entender as características aí do que promoveu os conflitos aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 a 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Soviéticas firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Essas potências eram governadas sobre sistemas sociais e econômicos opostos, que é o sistema capitalista e o sistema socialista. E estenderam suas lideranças a outros países, formando os blocos capitalistas e socialistas. Então, o que a gente pode entender? Que depois aí da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as potências econômicas aí, em ascensão na época, elas estavam disputando o poder, queriam elevar aí, o seu poder a outros países, buscando aí a disputa por hegemonia. Essa disputa pela influência sobre as outras nações, como eu falei, sobre a hegemonia, ficou conhecida como Guerra Fria, tá? Que é um conflito aí super importante que a gente vai estar vendo aí durante a aula. Já que as duas potências nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha, o confronto entre elas só ocorreu no campo diplomático, caracterizado principalmente pelo apoio às guerras em outras regiões, Como apoio aí à Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a do Afeganistão. O que a gente pode ver aí sobre o conflito aí, sobre essa Guerra Fria, Por que é chamada Guerra Fria? Esse nome é caracterizado porque não houve confrontos no campo de batalha, confronto ali corpo a corpo. As duas nações, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham disputas diplomáticas, querendo ali infundir as suas ideologias, as suas culturas. Não chegaram a se enfrentar aí diretamente, Por isso que ficou conhecido como Guerra Fria. Dentro desse contexto, na época da Guerra Fria, a gente tem também duas corridas que foram bem destacadas, como a corrida espacial e armamentista. A corrida espacial, ela foi muito importante para a época, porque a União Soviética ela lançou o primeiro foguete, Os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam ali na disputa, sempre disputando ali poder um mais que o outro. Então, nessa época, na corrida espacial, a União Soviética ela lançou o primeiro foguete, e os Estados Unidos lançou aí a primeira tripulação, à Lua. E aí a gente tem também a corrida armamentista. O que seria essa corrida armamentista? Era a disputa ali pelo poder de criar, armas ali com grande poder de fogo, investimentos pesados aí na indústria bélica, que é a indústria de armas. Então a União Soviética e os Estados Unidos estavam sempre, ali em disputa. Mas aí a União Soviética, devido a isso, a essa corrida espacial e armamentista, a União Soviética terminou, porque no início do governo Gorbachev, a economia do país ela já se encontrava bastante debilitada, em grande parte por causa dos pesados investimentos nas indústrias bélicas, como eu falei para vocês, que é a indústria de armas, e também indústria aí, aeroespacial. O que aconteceu também? Por que ficou Guerra Fria? Porque, assim, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles sabiam que as duas potências, eles tinham um grande poder de fogo.
Então, se eles chegassem a se enfrentar em campo de batalha, podemos dizer assim que seria uma coisa muito assim prejudicial, né, até mesmo para a existência da humanidade. Então, as disputas ficaram apenas ali, né, no campo diplomático. Quando tinha algum país, por exemplo, que não se decidia, né, se faria parte do regime capitalista ou do regime socialista, eles faziam o quê? Pagavam algumas pessoas, alguns rebeldes, né, para difundir ali as suas ideologias, né, as suas culturas, mas não chegaram aí a se enfrentar em um campo de batalha, como eu falei para vocês anteriormente. Partindo, né, desse contexto de Guerra Fria, a gente vai ver agora um pouco sobre as causas, né, que ocorrem em alguns conflitos aí ao redor do mundo. A gente tem, por exemplo, disputa por questões territoriais, né, que é uma disputa que acontece muito, né? Alguns países sempre estão ali disputando o território um com o outro. Aí eu destaquei aqui para vocês a disputa entre Argentina e Reino Unido, né, pela posse das Ilhas Malvinas, situadas no extremo sul da América do Sul, a cerca de 464 quilômetros do litoral. Na imagem a gente vê aí os soldados, né, se preparando para a guerra, porque o que aconteceu? Apesar, né, de essas Ilhas Malvinas, elas desde o começo aí terem sido colonizadas primeiro pelo Reino Unido, a Argentina afirmava, né, que ela fazia parte do seu território. Então ela queria, né, que as Ilhas Malvinas fossem anexadas ao seu território. Mas, né, o Reino Unido não concordou, já que ele colonizou primeiro, e aí a Argentina declarou guerra ao Reino Unido, né, para anexar, né, as Ilhas Malvinas, mas aí foi derrotada durante 3 meses, mais ou menos, de guerra. E aí demorou muito, né, tanto para o Reino Unido como a Argentina, para eles estabelecerem relações. Só mais tardar, né, dos anos, que a ONU, ela determinou realmente que as Ilhas Malvinas fazia parte aí do território argentino. Um outro tipo de conflito aí que a gente tem, a causa deles são por interesses econômicos, né, e recursos naturais, principalmente pela questão do petróleo. Daí eu dei destaque aí para vocês sobre as guerras do Iraque, né, principalmente a Guerra do Golfo. O que acontecia na época, né? Saddam Hussein, que era o presidente na época, eles estavam ali em busca, né, de uma saída para o Golfo Pérsico, né, e também em busca de novas reservas de petróleo. Então decidiram invadir aí o território de Kuwait. Só que aí os países, tanto do Ocidente, né, quanto do Oriente Médio, eles se uniram, né, sendo liderados aí pelos Estados Unidos, né, e fizeram com que essa invasão, né, fosse interrompida. Eles se expulsaram, né, os iraquianos aí do território kuwaitiano. E aí mais tardar, depois, em 2003, os Estados Unidos, com a alegação de que Saddam Hussein ele detinha aí, né, armas nucleares no território, né, ele invadiu novamente o território do Iraque, né, dando origem à Guerra do Iraque. Só que, segundo alguns especialistas, essas armas elas nunca foram encontradas, né, e dizem que o principal interesse dos Estados Unidos na época era nas reservas de petróleo do Iraque. Então a gente pode ver, né, que a causa desse conflito aí é do recurso, né, do recurso natural, que seria o petróleo. Uma outra causa são as rivalidades étnico-religiosas, tá? Eu dei destaque aqui para um conflito que ocorre lá na Chechênia, que é uma região situada no norte do Cáucaso, né, em território russo, que perdura um conflito motivado por razões étnico-religiosas. Porque os chechênios, eles querem, né, a adoção de um regime que ele seja baseado aí nas leis islâmicas, né? A maioria deles são muçulmanos e eles querem um regime que seja baseado nas leis islâmicas. E aí, devido a isso, ocorrem muitos conflitos, tanto em território russo aí, como em território americano, né? E nesse conflito que tem aqui na imagem, foi um ataque aí, na corrida de Boston, tá? Em 2013. E aí acontece muito, né? Tanto em território russo quanto no território americano, os chechênios eles estão sempre ali em conflito devido à religião, tá? O conflito que acontece lá é principalmente devido às rivalidades étnico-religiosas. No contexto latino-americano, né?
Apesar de não haver aí esses confrontos, né, armados na América, a gente pode dar destaque para uma disputa territorial que ocorre entre o Chile e a Bolívia. O que acontece? Na época da Guerra do Pacífico, parte ali do território da Bolívia foi anexado ao Chile. E esse território, ele dava ali saída para a Bolívia, né? Ele dava saída ali ao mar. E aí a Bolívia, hoje em dia, né, ela reivindica na Corte Internacional de Haia o retorno do domínio sobre essa região, que corresponde a 400 quilômetros contínuos de litoral, alegando ser de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país. Dentro desse contexto, a gente tem a ONU, né? O que é a ONU, né? Qual é o papel da ONU? Né? Ela vem aí com o intuito de promover a paz dentro desses conflitos, né? Das guerras. Ela julga as disputas entre os países, promove a manutenção da paz e a segurança em regiões de tensões e conflitos armados. ONU significa o quê? Organização das Nações Unidas. Então a ONU ela vem com esse intuito de julgar as disputas, né, os conflitos entre os países, entre as nações e promover a paz. E aí a ONU também tem as suas missões de paz. Nessa imagem aqui, né, a gente tem a missão de paz lá no Haiti. Nessa época o Haiti ele tinha passado, né, por uma catástrofe aí natural, né, um terremoto que abalou significativamente o país, né, abalou a economia, e aí a ONU enviou soldados, esses aí são chamados capacetes azuis, né, eram soldados, eram militares, né, liderados principalmente aí por brasileiros, e essa missão de paz, ela durou cerca de 13 anos, tá? Depois é que foram adotadas medidas aí menores, né, mas nessa época a ONU enviou, né, os soldados para ajudar na recuperação ali da economia, na recuperação ali do território do Haiti. E também temos a participação dos BRICS, né? O que seriam os BRICS? Não é um bloco econômico, né, nem é uma aliança, é um mecanismo de cooperação entre os países, tá? Segundo aí o Paulo Nogueira. Entre os 10 maiores países do mundo em termos de área, população e produto interno, esse traço em comum dá a eles potencial de agir de forma independente e isso pode ser aproveitado ou não. Num contexto aí de conflito, por exemplo, os países eles podem estar ali se ajudando, né, se auxiliando, né? Então, essa união desses 5 países, o que seriam esses BRICS, né? Brasil, Índia, China, a Rússia também, né? E a África do Sul, tá? Pela ordem, né, do nome seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, esses 5 países aí, eles vêm, né, eles têm esse intuito de estar se apoiando, né? Se houver algum conflito, eles podem usar essa união dele, que eles não são bloco econômico, nem são aliança, não existe aí uma coisa firmada burocraticamente, mas os países estão ali no intuito de se ajudar, né? Tanto aí economicamente, quanto academicamente, né? Em várias outras questões. E é isso. Agora a gente vai partir para o nosso exercitando, né, para saber se vocês compreenderam bem a aula de hoje, né? Eu espero que sim. Vamos para a primeira questão. Sobre os BRICS, né, como eu acabei de falar, assinale o que for correto. Alternativa A, corresponde a um bloco econômico em processo de formação. Alternativa B, é um agrupamento informal de cunho diplomático. Alternativa C, é um organismo internacional paralelo à ONU. Ou alternativa D, representa todas as nações emergentes do planeta sob a liderança de 5 países. Qual seria a resposta correta? Vamos ver se você acertou. É a alternativa B, tá? Para quem respondeu, os BRICS são um agrupamento informal, né? É um agrupamento informal de cunho diplomático, como eu falei para vocês anteriormente. Vamos aí para a nossa próxima questão. Além de Estados Unidos, Reino Unido e França, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é composto pelos seguintes países membros permanentes. Alternativa A, Alemanha e China. Alternativa B, Alemanha e Japão. Alternativa C, Rússia e Japão. Alternativa D, Rússia e Alemanha. Ou alternativa E, Rússia e China. Para quem respondeu a alternativa E, Rússia e China está correto, tá bom? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.